A grande verdade é que o SEO ele se expandiu, né? Antigamente a gente estava pensando no SEO muito só olhando para Google. Hoje a gente olha para Google, para YouTube, para a posição do Google no negócio. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui no ROI.cast, o nosso podcast feito aí para você, gestor de marketing, vendas, e-commerce. E hoje aqui, meu co-host Flávio, a gente vai falar de SEO hoje, né, Flávio? SEO morreu? SEO morreu, será? Quem tá aqui é um especialista para contar pra gente isso daí, hein? Exatamente. Eu acho que esse é o primeiro episódio que a gente tem sobre SEO. Gravado, se eu não me engano. aqui, né? Gravado, estúdio, é o primeiro, pessoal, que a gente vai falar. Estratégia extremamente importante. O Gui, um grande parceiro, estamos aí em projetos juntos, vamos falar sobre isso também. Mas vamos dar as honras aqui, né? Vamos lá, Quem é o nosso convidado? Hã? Antes disso, deixa eu dar 2 recados primeiro. O primeiro recado é, se você é empresário, gestor de e-commerce, gestor de marketing, a gente criou o EconShift, vai estar rodando aqui ao longo do episódio, tanto o QR Code quanto o link aqui também na descrição. É o treinamento exclusivo para te ajudar a desenvolver as estratégias de marketing da sua operação e principalmente se adequar aos novos movimentos do mercado. São 12 aulas e eu estou atualizando as aulas lá, toda semana tem aula nova. Para quem comprar esse curso em 2025, vai ter acesso a todas essas outras aulas. Depois a gente vai criar outros módulos. E serve pro dono do negócio, o gestor de marketing, e-commerce, para a equipe que Exato. tem interesse em evoluir. O ponto desse treinamento que a gente desenvolveu é principalmente para ajudar, cara, com métricas, estratégias, porque muitas vezes o gestor está cego ali. Somente ou delega 100% para a agência, que eu acho, cara, completamente errado fazer isso. Então, o ponto mais importante é a gente nivelar para cima, né, Felipe? Que a gente sempre comenta, é que como um projeto de marketing, seja você terceirizando ou contratando um time interno, não existe nada pior do que um gestor que não saiba liderar aquele tipo de projeto. Ou cobrar o que precisa ser cobrado, né? Seja dos parceiros, seja da equipe, né? Ou da equipe. Às vezes você nem tem agência, você tem um time interno, por exemplo. E aí você só sabe falar de resultado. Você não sabe direcionar o caminho estratégico da equipe. Então, o ponto desse treinamento é para isso. É uma iniciativa que a gente está rodando há 1 mês e meio. Exato. Tem bastante avaliação boa já, né? Bastante. Tem mais de 100 pessoas que já compraram esse treinamento. Então, cara... a gente ficou surpreso com esse 100% resultado. de compras dentro do LinkedIn. Você acredita, Gui? Massa demais. Só R$ 37,90, hein? Mais barato que o Netflix. O preço de um almoço hoje... É isso, né? Tá mais barato para receber que conteúdo atualizado? Tá mais barato do que almoçar em Pinheiros. E tem outro recado também, Felipe, que é do nosso patrocinador. Deixa eu passar um recadinho aqui rapidinho. Pessoal, tá rodando aqui na telinha aí o nosso patrocinador, a Lucal Chocolates, para você que gosta de chocolates finos, né? Com 0 açúcar, né? E você gosta aí de manter seu ritmo saudável de alimentação, mas sem abrir mão de um bom sabor, Exato. né? A Lucal Chocolates é o nosso patrocinador aqui do ROI.cast. Tem cupom, né? Então, para você que tem interesse em conhecer também, acesse o e-commerce, né? lucalchocolates.com.br. Isso. É isso? Não, ou lucal.com.br. www.lucal.com.br. Mas se digitar Lucal Chocolates no Google, vai aparecer ali também. Aí tem o cupom ROI.cast, Isso, cupom 15% de desconto, vai estar rodando aqui o QR Code, aproveita lá. Aproveita. E o nosso convidado vai ganhar lembrança, né, Gui? Eu vou. Com certeza, cara. Aqui, ó. Espero que goste. Poxa, muito obrigado. Pra você que faz aquele pedal incrível de domingo, que o Guilherme, ele também é da saúde, tá, gente? Eu gosto desse negócio, então... Pode abrir, se quiser abrir, ver, fica à vontade. Vamos abrir pra ver junto. Não tá vazia essa cola, viu? Ó, vocês estão muito chiques, viu, gente? Olha lá. Ó, até fiquei surpreso quando a Sam me mandou isso daí. Falei assim, pô, tem a nova embalagem agora. Isso eu não tinha visto essa embalagem aqui. Mas, pô, incrível. Você vai devorar isso aí em menos de uma semana, cara. Chocolate ao leite. Mais esse daqui que é de creme de pistache. Bacana, isso me remete boas coisas. Muito obrigado você vai pela gostar, lembrança de vocês, viu? Boa. Espero que você goste aí. E para quem tá escutando ou acompanhando a gente através do YouTube, não aproveite, né? Para entrar aí no site e adquirir. Show. Show? E aí, vamos falar aqui. Quem que é o Gui? Apresenta o Gui pra galera cara, aqui. Cara, o Gui é um cara... Embora eu acho que tenha muita gente que já conheça, né? Oh, que engraçado. Cara, sabe como que eu conheço o Gui? Quem mandou o contato do Gui a primeira vez foi a Nájila. Grande Nájila.
Eu perguntei, pô, você conhece alguém de SEO? É a Nádia, ó, tem o contato aqui do Guilherme. E aí descobrimos o contato do Guilherme. Cara, o Gui é uma pessoa muito experiente de mercado, já teve agência, já rodou agências grandes também que a gente conhece aí dentro do ecossistema. E hoje o Gui está com a consultoria dele, mas é o Guilherme Rosolia. Exatamente. Acertei. É um sobrenome que todo mundo tem um pouco de dificuldade, mas é isso basicamente. Pô, show de bola. O Gui, e o que a gente queria saber para começar já com um tema polêmico? É SEO em 2025. Morreu? Qual que é suas teses? Cara, não morreu. Não morreu assim como o DVD não morreu, né? Tô brincando, mas a grande verdade é que o SEO ele se expandiu, né? Antigamente a gente estava pensando no SEO muito só olhando para Google. Hoje a gente olha para Google, para YouTube, para a posição do Google Meu Negócio, para inteligência artificial, para vários outros métodos aí, até mesmo o TikTok. Então, a gente tem pensado em buscar a expansão da visibilidade da marca como um todo, né? Então, virou um negócio mais amplificado e não tão restrito a somente ali o Google Buscador. E para quem, por exemplo, tem... que muita gente olha muito hoje o tráfego pago, a mídia paga ali na parte sexy. Porque é sexy, né? Você fazer mídia, né? Porque você coloca o dinheiro, o resultado vem meio que instantaneamente, né? Em questão de venda. Quase uma impressora de dinheiro. Quase uma impressora de dinheiro. Só que, por exemplo, pelo menos na Ciclo, por mais que a gente não faça esse trabalho, a gente sempre aconselha as operações e as marcas a desenvolverem essa estratégia também de SEO. Mas a sua visão, o que é o SEO? Como que ele ajuda o negócio também? Você que já está há um tempo desenvolvendo, né? Bastante tempo desenvolvendo isso no mercado. O SEO basicamente vai ser nada mais do que boas práticas de visibilidade do site, que a gente coloca algumas coisas em prática para você expandir a sua visibilidade e diversificar naturalmente os seus investimentos ali do que você vai ter para marketing naquela marca, né? Então, as boas práticas que a gente aplica no site em cada tipo de perfil de página, o ideal é que ela consiga nos ajudar a diminuir, né, esse investimento que a gente vai ter de tráfego. Então, o que a gente tem de levado de relatório e de buscado junto com as marcas é o quê? Se logo que você abre uma marca, você vai gastar 1.000 para ter 1.000 visitas, o ideal é que conforme o tempo passe, você gaste esses mesmos 1.000, mas consiga ter 10.000 visitas. E aí a única forma de você conseguir fazer essa expansão é fazendo um trabalho que tenha de visibilidade orgânica, trabalhando o seu CRM, diversificando os canais para ter aquele mesmo volume de visibilidade que você tinha antes. E tem um jeito certo hoje de executar a estratégia? Porque, por exemplo, cara, lá atrás, às vezes eu até comento aqui, né? Uma forma, sei lá, entrando ali na parte de construção de autoridade de domínio e por aí vai. A gente tinha que ir lá nos diretórios e ficar cadastrando link. Nem existe mais hoje em dia diretório. Mas quais são as boas práticas hoje em dia? Porque antigamente tinha a questão que foi muito citado, né? A galera fazia muito... Cara, aquele spamzinho de várias palavras-chave dentro de cada page ali, né? Do site. Ia repetindo muitos os termos. Não sei se você lembra disso daí também. Lembro, poxa. Teve a época também de, se você comprou link, você vai ser punido pelo Google. Então foram várias coisas surgindo, né, de SEO. E hoje o que você vê em questão de boas práticas que você aconselha os clientes, as marcas a fazerem quando está num projeto? Cara, hoje basicamente a gente vai ter 4 pilares que vão ali se dar que a gente consegue fazer uma avaliação para entender para onde que a marca está indo, tá? Que é basicamente o pilar de autoridade, usabilidade, tecnologia e conteúdo. Então, o equilíbrio, basicamente, do desenvolvimento desses 4 pilares é o que vai fazer a sustentação de SEO ela ser grandiosa. Então, número de páginas que a gente vai ter no projeto, páginas com conteúdos que são ali, obviamente, que indexáveis, né? Então,
cada um dos perfis de páginas e de objetivos por página é o que a gente vai ter, basicamente, uma lógica para conseguir ter uma expansão, né? E tudo isso ele tem que ser equilibrado com uma visão de branding. Então, a gente não olha sempre isolado para um negócio. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que uma marca de moda ela cria uma categoria que se chama New In. Uma categoria New In, quando eu olho para o critério de SEO, ele não é uma categoria boa para mim. Por quê? Porque todo mundo que tem moda faz uma New In. É igual uma categoria chamada Sale. A nível estratégico de SEO, ela acaba não sendo uma coisa tão escalável e tão próximo de eu conseguir uma boa visibilidade. Porém, quando eu associo isso com as palavras das marcas, eu já consigo ganhar uma visibilidade de branding que me expande. E não só isso, são coisas que, depende do perfil do consumidor daquela marca, são coisas que vão trazer uma visibilidade boa. Então, não é tudo que eu tenho que olhar só pro olhar casca grossa ali de SEO, porque se eu for olhar, eu deixo de ter coisas na marca que são importantes, né? Então, a gente tem que sempre ter um equilíbrio de visibilidade do que a gente vai ter, né? Agora, páginas que são de categorias como calças, blusas, camisetas, enfim, eu consigo essas categorias, eu consigo posicionar elas, isolando elas do nome da marca. Que aí é onde está o grande ganho, e tem né? Mas na sua visão dessa questão dos termos, o que você acha mais importante? Se, por exemplo, você ali na estratégia de SEO separar o termo mais amplo ou dar a possibilidade de ser muito mais long tail ali na a gente estratégia? vai ter o perfil do que a gente vai trabalhar para cada hora, né? Uma página de produto é mais long tail, uma página de categoria é mais short term, vamos dizer assim. Vai ser mais o termo mais curto, né? Cada estratégia, cada lógica, ela vai ter uma associação. Mas o problema é que hoje o Google ele considera 200 fatores para posicionar a gente, né? Então, o checklist para a gente conseguir se posicionar bem, ele é o que realmente acaba dando ali uma visibilidade pra gente e até um caminho do como que a gente faz para entrar na primeira página do Google, por exemplo. Isso muda constantemente, né? Muda todos os minutos, eu posso dizer. Tava comentando, paralelo a SEO, tava comentando com o Flávio sobre até mesmo conteúdos de posts em um LinkedIn, por exemplo, né? Que é algo orgânico, né? Então, às vezes tem post que você faz que, cara, o volume de impressão em um único dia vai lá para cima e tem conteúdo que tem a mesma qualidade, só que ela não escala tanto. No final das contas, né, a gente vai tentando trabalhar da melhor forma as práticas das plataformas de mídia que a gente está trabalhando. Só que tem um ponto de SEO que eu acho interessante, Gui, antes de executar SEO, que é volumetria, né, cara? O que eu quero dizer com isso? Putz, se você está inserido dentro de um setor que tem busca, putz, com certeza, se você fazer um bom trabalho de SEO, você vai ter bons resultados. Em paralelo, você tem, às vezes, alguns segmentos de mercado que eles são muito pequenos, né? Então, assim, não que não se dê para fazer, mas a volumetria ela é importante, né? Quando você olha para uma marca, você deu um exemplo de moda, mas isso pode ser aplicado a qualquer outro setor. Claro. Você cruza, por exemplo, para entender, putz, vamos olhar primeiro se essa marca tem um branding já, ou seja, né, tem em busca, né, pela marca. Agora vamos olhar o tipo de produto que eles vendem, né? Você tem volume também de buscas, todos os santo mês sobre isso. Isso faz parte também de um planejamento? Faz parte, a gente faz o planejamento isolado para cada uma das lógicas. Mas assim, na lógica de branding no geral, ela acaba sempre fazendo um certo sentido. Porque, por exemplo, a gente fez um projeto que até hoje a gente está trabalhando, que é um projeto de aviação executiva. As pessoas que contratam esse segmento é hiper exclusivo, é nicho do nicho do nicho. São produtos aí de mais de 50 milhões de dólares por venda. Olha. Então, como é um negócio de hiper nicho, é um negócio que demanda uma cautela maior, né? Porém, tem várias coisas que a gente consegue fazer de produções de conteúdos estratégicos associados
com o network ali dos sócios, que são quem realmente entende, né? Da parte de venda de aviões e aeronaves no geral. Então, são coisas hiper exclusivas, mas no branding, na visibilidade até de relações públicas, a gente consegue ajudar a equilibrar esse fato, né? Legal. Então, hoje em dia está se falando muito sobre produção de conteúdo dos diretores e sócios das marcas, né? Cada vez mais. E isso naturalmente ajuda, né? Vocês verem aí o que a CIMED está fazendo no Brasil, por exemplo. Pra caramba. Então, quanto mais você aumenta essa visibilidade global, mais você consegue também expandir o que você vai ter de crescimento. Você vê que assunto... Putz, é um assunto interessante, né? Os fundadores ou donos de uma marca fazerem conteúdo. Se a gente parar para pensar, antes mesmo da gente evoluir no digital, isso já foi feito há muito tempo por grandes nomes, né? Se a gente pegava o SBT, você lembra do Silvio Santos, né? Você pega outras marcas, você já lembrava ali dos seus representantes, né? Apple, Steve Jobs, Bill Gates, Microsoft. Então, você acha que hoje isso acaba faz parte da estratégia de marketing de toda empresa? Porque essa é uma discussão muito interessante a gente trazer, né? Lá, por exemplo, os 3 fazem, né, Flávio? Há muito tempo. A gente tem conteúdo da Ciclo, tem o Royconcast, tem lá meu LinkedIn, tem o LinkedIn do Flávio. Eu só não exploro tanto o meu Instagram. Meu Instagram é muito mais pessoal e posto coisas de músicas e por aí vai, que você já me tem lá. Acompanho. Não, às vezes eu posto coisas de marketing digital, quando sai aqueles que você produziu. Você produziu do gestor. Usando a IA, que é tipo um meme. Eu compartilhei ontem. Mas eu acho que o meu Instagram já é mais misturado. Mas o meu LinkedIn é focado em marketing e negócios, né? Mas enfim. Mas como que você enxerga isso? Porque o SEO, ele também entra na etapa de produção de conteúdo, igual você falou, tanto para um site, para um blog e afins, e até SEO para YouTube, né? Exato. Como que você enxerga esse movimento? Eu acho que assim, você falou de uma coisa interessante, que é os empresários e executivos produzirem conteúdo e colocarem a cara no sol, né? Guilherme, basicamente, eu acho importante, acho que ajuda, principalmente no mercado B2B, tá? Agora, no mercado B2C, eu ainda vejo muita gente low profile, né? Que se esconde, que não gosta de aparecer, não gosta de falar que tá por trás daquela marca. Então, é uma questão polêmica, né? Porque não necessariamente, se você quer empreender, você precisa estar com a cara no sol, né? Então, eu acho que vai depender muito do nicho, do objetivo, do que se tem com aquela marca, do como você pensa em expandir ela. Então, tem muitas variáveis aí no meio, né? Mas, num geral, eu acho que no fim acaba contribuindo à produção de conteúdo. Porque o que acontece? Qual que eu acho que é a grande lógica do negócio? Se você começa a fazer conteúdo, né? Vocês falaram até do nosso grande amigo da MS, que é o Rômulo, e apesar do business dele ser uma lógica B2C, né? Ele produzindo conteúdo, ele não só expande a visibilidade do nome dele, mas ele também torna comum uma pauta que é uma pauta polêmica sobre sexualidade em geral, né? E ele normatiza no mercado B2B se falar disso com leveza, sem problematizar essa pauta, né? E esse assunto. Porque, por exemplo, conversando no bastidor, eu não teria maturidade, cara. Ia ser 5ª série eterna ali. Então é uma coisa para se equilibrar nesse ponto. Agora, eu basicamente, eu acho que, tipo, num geral agrega. Mas eu conheço muita gente que, assim, se esquiva de fazer produção de conteúdo. Tem gente que até hoje se esquiva de falar de faturamento, crescimento, negócios, lucratividade. Então, tem muita gente que se esquiva. Eu acho que quem fala acaba se expondo mais em determinados tipos de falha e eu acho que isso agrega. No B2B, eu tenho a visão de que ajuda como um canal de aquisição para a empresa, mas ao mesmo tempo você gera confiança no seu potencial parceiro de negócios.
Porque quando ele vê você expondo, beleza, tá lá a marca da consultoria do Gui, ou a agência Ciclo, enfim, mas a gente tá... Ele conhece o Felipe, conhece o Flávio, conhece o Alan. Sabe que a gente tá no dia a dia, se expondo e trazendo, querendo fazer o melhor. Eu acho que isso agrega na questão da confiança também. É igual, sei lá, você pega o setor de... putz, você vai contratar um advogado. Dificilmente você associa só o nome do escritório do cara. E geralmente o nome do escritório do cara tem o nome dele, né? Exato. Ou de quem tá ali Sobrenome na da associação, família. sobrenome, porque se associa a confiança naquele profissional, né? Sim. Mas entendo também que às vezes tem pessoas que não gostam, às vezes, de se expor ou de falar, né? E ela não se dá bem tanto falando, Eu né? acho que assim, se não for a pessoa colocando o rosto, Alguém, né? pelo menos ela ter a estratégia do conteúdo da marca. Que nem, por exemplo, tem empresas B2, você pega um BTG da vida. Tem lá o CEO lá, puta, até esqueci o nome dele. Tem os grandes diretores produzindo conteúdo, mas às vezes eles contratam até gente que é, cara, um ator ali, tava vendo, scripta o cara pra produzir o conteúdo que é relevante pra marca. É uma É forma. muito doido, porque tem muita marca que a produção de conteúdo de autoridades ali, ela não é uma coisa matriz e que movimenta, né? Eles vão ter personagens. Por exemplo, outro dia eu tava vendo as premiações de Cannes que teve, né? E tava vendo uma entrevista do Marcos Mion sobre o Mercado Livre. E o Mercado Livre, por exemplo, é uma marca, né, que a gente sabe que é argentina, porém, o CEO, por exemplo, ou o CMO, não é um cara que é Conhecido? ativo num mercado de sair matérias dele e tudo mais, sim, entendeu? Então, ele já não tem essa mesma exposição como tem outros CEOs e executivos de outros tipos de empresa, né? Então, por exemplo, é capaz que o Rômulo da Mies tenha mais visibilidade geral do que, de repente, o diretor global do Mercado Livre. Não sei, Mas eu entendo. tô dando um chute, tá? Desculpa, Eu diretor acho do que tem a Mercado questão... Livre, por não te conhecer. Eu acho que tem a questão também do setor que você esteja atuando, o tipo de produto que você trabalha, né? E outra, né? Eu acho que depende do setor, é aquilo, né? Depende do setor, se você coloca muito a sua cara no sol, e depende de qual é o objetivo e etc., as pessoas vão te usar como canal de saque também, né? Ah, faz sentido. Então... Aí vamos pegar um exemplo do Mercado Livre. Se o cara se expõe muito, ele vai receber tanto direct de seller. No LinkedIn. Não, e de seller você tá sendo fofo, imagina. De consumidor final. Consumidor, eu comprei, não chegou no dia minha compra, eu vou lá no diretor da... Será que você pode ver a compra do pedido 53,98? Não chegou na minha casa ainda. Mas é bizarro, cara. Mas assim, eu considero que pra marca, cara, tem que ter pelo menos alguém se expondo a isso. Quando vocês entrevistarem o Rômulo, por sinal, perguntem pra ele, né? Se tem gente que vai no privado dele e fala assim, É uma boa pergunta, a gente vai fazer. Vê o pedido 10,98, por gentileza. Não, é um movimento novo dele. Tipo, a parte pessoal, porque a marca já... A produção de conteúdo da Mies, YouTube, Instagram, é bizarro. É uma marca criadora, né? Que tem eu acho que dá pra gente dividir o Gui, que é a gente desenvolver o quanto uma marca pessoal contribui para a empresa e a diferença da marca criadora, né? Que eu acho que é algo diferente também. Eu vou te falar que eu acredito muito que... Eu acredito na diversidade em relação à estrutura disso. Porque eu acho que, por exemplo, se você tem uma parada que pode ser um tripé ali, né? Vou trazer uma polêmica aqui, por exemplo, que é o G4, né? G4 tem o nosso polêmico Thales Gomes, que naturalmente, com toda razão, muitas mulheres, se o cara vai dar uma palestra, participar de um talk e tal, as mulheres chegam encascando nas costas dele. Naturalmente, porque ele falou comentários ali polêmicos em relação a isso. Porém, o Alfredo Soares e o Nardon não tem essa polêmica. Então, a marca está associada a eles três.
eles tiveram diversos cancelamentos por conta das polêmicas do Thales. Então, isso é publicado e divulgado no mercado de negócios há muito tempo. Então, quando tem um tripé que sustenta aquilo lá, aquilo não fica associado a só um nome. Agora, se você tem uma parada que só um nome está ali associado e trazendo negócio, aí isso daí pode te prejudicar, né? Não, e tem até o balanceamento. A gente entrevistou os meninos da Blanks, que eles eram do time sênior de social media, né? E um dos grandes desafios foi fazer com que a marca G4 ela não dependesse da imagem dos fundadores, né? Exclusivamente, né? Se diz. Exclusivamente. Assim, lógico que na proporção que você está num exemplo desse, não depende, né? Mas influencia. Porque chega um ponto que você começa a ser admirado pelas... Você tá falando de Cannes. Tem um diretor de uma agência, não vou falar qual, que ele rodou agora porque ele foi não sei, teria tido uma fraude, vou colocar aqui em aspas, teria tido uma fraude de um determinado case lá, manipulado dados e etc. E aí esse diretor acabou rodando dentro da agência, né? E um diretor grande no mercado publicitário. E aí você vê o quanto que isso impacta, né? Assim, porque tem outro fator que eu acho que, assim, as pessoas... Você vai se expondo, as pessoas te admiram pelo trabalho que você faz. Então tem que ser sincero, sabe? Então, dependendo do posicionamento que você tenha sobre algo, é legal você refletir. Tipo, vale a pena você expor de uma determinada forma ou falar de qualquer jeito, né? Pelo menos eu acho que você tem que pensar muito no todo, né? Das pessoas que te seguem... não só com viés de interesse. Eu não vou falar porque, né? Não, às vezes você pensar o seguinte, cara, faz sentido você entrar em determinadas brigas ou posicionamentos. A pessoa que tá lá não vai ganhar nada com isso, você não vai ganhar nada com isso. Entende? Então, eu acho que essa questão de conteúdo que a gente faz, né? É legal a gente sempre pensar também o quão sincero a gente é e, ao mesmo tempo, se a gente tá agregando na vida das pessoas, né? Exato. E tem um ponto que é assim, conteúdo, né, que é um dos pilares que a gente tem dentro do SEO, ele tem hoje uma matriz de quantidade versus qualidade, que é uma coisa extremamente polêmica e difícil de você encontrar qual é realmente o ponto que vai ali dar a chave para o negócio, né? Porém, quanto mais ali a autoridade você acaba tendo, mais essa visibilidade ela é natural, né? Tava conversando até com o Gustavo Passi do Empreenda Cash, ele tava falando para mim que às vezes tem professores que ele chama, que o professor tem mais visibilidade do que muitos empresários que poderiam ali dar uma... Por conta dos alunos, do contexto, da narrativa. Eu acompanho no YouTube, professor. Sabe o professor que eu sempre ouço? Adivinha? Gosto pra caramba dos conteúdos. Filosofia, Sr. Clóvis de Barros. Assisto todos os podcasts. Né? Todos os podcasts dele. Uma máquina. Boto, falo, porra, velho, queria ter uma aula de filosofia com esse cara. Não, e Você curte? Não, muito louco, cara. Não, e esse cara é um cara que ele faz analogias e coisas que você se sente, né, junto com ele, né? Ele tem uma habilidade de oratória absurda. Mas esse é um pilar que é o de conteúdo, que eu acho que tem que ser equilíbrio. Tem que ter um percentual da marca, tem que ter um percentual das autoridades ali. Só que cada business vai ter a sua individualidade sobre o impacto do CEO na produção de conteúdo. Vou dar um exemplo mais prático sobre isso que eu estou falando. Por exemplo, os diretores e CEOs do Pão de Açúcar, eles não têm alto nível de impacto sobre a compra do mercado do Pão de Açúcar hoje e durante o mês. Porque muitas pessoas que vão comprar no supermercado vão comprar no mercado naturalmente por conta de uma natureza ali que, você precisa comprar mantimento para sua casa. Faz parte do seu dia a dia. Não, exato. Então não é uma coisa que você vai parar de comprar por conta de uma polêmica, obviamente, né? Tô dizendo uma polêmica, de repente, sobre uma manifestação, né? Se for uma manifestação de, sei lá, criticou o presidente da República, sei lá. Agora, se é um negócio que envolve, sei lá, saúde dos alimentos,
ou algo nesse ponto, já é um negócio mais sensível que aí pode impactar. Mas acho que não é uma coisa que impacta no mesmo dia. É mais no médio prazo. Gui, faz sentido. Falando de SEO, às vezes a gente associa muito SEO apenas com o Google, né? Mas se a gente parar para pensar, a estratégia de posicionamento, engenharia, né, para otimização orgânica de busca, certo? O Google ele popularizou muito esse termo que é o SEO, né? Ele foi quem realmente divulgou isso, porém a lógica de SEO é basicamente porque o que o Google ele prega há muito tempo, tá? Ele prega basicamente que você tem que melhorar o seu site, né, para o usuário. Legal. Então, no momento que eu começo a melhorar o meu site para o usuário, eu vou melhorar para o Google, mas você concorda que eu vou melhorar para mídia, eu vou melhorar para YouTube? Para um Bing, para tudo, né? No momento que eu melhoro a minha experiência geral no meu site, e eu penso em associação de palavra-chave, em contextualização de conteúdo, no momento que eu melhoro toda a minha estrutura, eu naturalmente tenho uma tendência a conseguir melhorar para o todo o resto. Tanto que às vezes eu melhoro uma página e assim, eu tenho uma polêmica grande para jogar aqui na mesa, que é eu não acredito mais no last click. Então hoje em dia eu tenho marcas específicas que eu estou melhorando, eu estou triplicando a venda, mas no last click, quem está crescendo é mídia CRM. Ou acesso direto. Né? Então, tipo, se você olha isoladamente last click o tempo inteiro, você pode até tomar uma decisão errada. Exato. Então, não necessariamente eu melhoro a receita no last click de orgânico. Tem business que o canal primário vai ser orgânico, mas o canal de last click vai ser ou mídia ou CRM, porque é uma marca que tem uma tendência a converter mais no impacto de médio prazo e 2 com ativação de mídia. Perfeito. Então, é uma marca que não tem muito que eu ficar tentando me fazer provar em fazer promoção no SEO. Dá pra fazer, tá? Já fiz muito na Leroy Merlin, inclusive. Mas não é uma coisa que o impacto dela vai vir no orgânico last click. Então, olhar para last click isolado não é uma coisa que eu faço. Eu sempre olho para global e quando eu isolo orgânico, eu entendo qual é o comportamento do orgânico dentro da jornada do cara. Vamos puxar esse assunto que é legal do modelo de atribuição, né, que é bacana pro pessoal que tiver aí. Às vezes tem alguns donos de e-commerce que não entendem ainda disso, né? Como você orienta ele a acompanhar os resultados gerais de digital, quando ele vai olhar SEO, por exemplo, para ele identificar o quanto que isso influencia no resultado final, não só no last click, né? Tem um caminho que você orienta ele, olhar no painel, olhar no Google Analytics, pelo menos para ele se familiarizar na hora dele entender essa jornada, né? Olha, eu vou te falar uma coisa, não sei para você, mas aí, Fê, eu tenho uma teoria de que hoje 99% dos executivos e empresários, eles não estão olhando o Google Analytics, né? Não, se eu for falar pra você em 10 anos quantos que acessam aquilo, no máximo, é aquele que deixava, às vezes, o painel geral aberto pra ver se tá tendo um visitante no site. Então. Eu tinha uma televisão que eu colocava na Leroy Merlin que a gente tinha exposto ali quantos visitantes tinha em tempo real, agora, tal. Não. Mas os relatórios e a consolidação dos dados em si, a gente fazia fechamentos semanais, mensais e trimestrais para entender o comportamento global e entender ali quais eram os ganhos, as perdas e para onde que a gente tinha que direcionar a estratégia. Legal. Porém, não tem um caminho assim... tenho relatórios específicos que eu acabo olhando porque eu tenho mais familiaridade. Tipo, relatório básico de origem mídia e alguns outros relatórios para entender comportamento por canal e tal. Mas eu acho que isso é uma parada muito individual da análise, da investigação e do que você está questionando sobre os dados do que você quer descobrir. Então, vão ter vários caminhos. Eu acho que o ideal é a empresa ela ter alguém que consiga traduzir a lógica desses dados para ela, né? Porque, vou dar um exemplo. Até a própria atribuição do Analytics eu acho falha.
Ah, mas porque... Eu no Universal eu gostava mais. Hoje no G4, já A4, eu acho já meio... Você chama meio ruim. Eu acho mais meia bomba. Não, é porque, por exemplo, você para pra pensar assim... eu acho que antigamente, no digital, quando existia menos canais, talvez se aproximasse mais do real, da atribuição. Porque, por exemplo, eu acredito que, por exemplo, daqui a 5 ou até mesmo 3 anos, a forma de medir a atribuição ela vai ser através de significância estatística. Por quê? Porque muito do que a gente faz de marketing, ele não gera ação do clique. Então, traduzindo para a galera, né? Eu só consigo contabilizar a atribuição hoje no Analytics se esse usuário gerou o clique de uma plataforma, ele entrou no meu site. Mas e aquilo que impactou a visualização dele? Então, por exemplo, eu posicionei lá comprar tênis no Google na primeira posição. Só que esse usuário, ele olhou o link, ele não clicou. Só que se depois ele lembrou da minha marca, buscou, entrou no site, comprou. Aí eu não consigo ter a atribuição disso que ele visualizou. Então, eu acredito que cada vez mais a atribuição ela vai ser medida pelo que foi impresso da mensagem da marca com a significância estatística para ver o quanto que isso atribuiu de forma incremental na venda. Exato. Por exemplo, né? Até mesmo, né? Vamos pensar até o que a gente está fazendo aqui agora, que é a gravação de um podcast. Quando você publica o podcast, não necessariamente você vai fazer uma venda dali a uma semana, né? Tem outras coisas que vão impactar nisso, né? Mas o que mais vai impactar nisso, na verdade, é o como você vai se apoiar nesse conteúdo para desenvolver uma oratória que vai ali convencer a apresentação do seu produto. Eu acho que a narrativa detalhada de cada ponto, cada vez mais vai se ver o impacto indireto das coisas, né? Para determinadas associações. Por exemplo, eu estava vendo um relatório que foi muito engraçado isso. Era na verdade, de CRM. Uma cliente minha, ela me ligou e ela falou, olha, eu estou cancelando plataforma de e-mail marketing porque isso daqui não funciona. E daí eu vi que, por exemplo... E-commerce? E-commerce. E daí eu vi que assim, ela estava olhando ali o last click de e-mail marketing, só que ela tinha um produto de alto valor, tá? Então, só que, o que eu fiz? Eu comecei a entender, por análise comportamental, eu peguei por 4 dias seguidos, eu associei os dias de venda com clientes recorrentes, com, basicamente, os dias de disparo que aquela pessoa recebeu meu e-mail. Legal. O comportamento qual que era? A pessoa ela recebeu meu e-mail, ela lembrava da Ciclo E-Commerce, ela não clicava para abrir o meu e-mail, então não me dava abertura, tá? Porém, o que ela fazia? Ela chamava o Felipe no WhatsApp e fechava uma reunião com ele. Então, no seu relatório de e-mail marketing, vai falar lá que você é horrível, que é um canal morto. Só que aquele impacto fez o cara te lembrar da Ciclo, lembrar o teu nome, te chamar no WhatsApp e marcar uma reunião contigo. Qual que é o ticket médio desse? 5.500. Dificilmente você vai abrir o e-mail ali, clicar e comprar. Então... Então, se ela espera que seja... É diferente se ela estivesse vendendo um tênis. Mas ela estava querendo tomar decisão baseada num last click. E aí eu tô te trazendo um exemplo do como você não pode olhar miopamente para isso. Porque se você pega e, por exemplo, cruza outros dados e cruza... Porque é a mesma coisa, né? Para esse tipo de marca também, um Stories ou um Reels. Muitas vezes a visibilidade daquilo não é um negócio que vai te dar uma expressividade que você vai falar, nossa, isso daqui é o que vai mudar minha vida, né? Se você pega marcas que acabaram de nascer, por exemplo, vamos supor, a gente construiu uma marca hoje. A rede social, naturalmente, você vai ali mandar para familiares, para amigos, colegas, mas a visibilidade daquilo, ela vai demorar para ser construída. Mesmo que você produza conteúdo todos os dias, ela vai ter um tempo de maturação. Acertar a mão em produção, cópias, essas coisas. Então, tem muita coisa durante a jornada que a gente
tem que ir construindo junto a 4 mãos no paralelo, junto com a marca, com etc, para fazer basicamente esse conteúdo ele viralizar, né? Porém, dentro da estrutura de SEO, conteúdo é um olhar, o outro olhar é a parte de basicamente tecnologia. Então a tecnologia ela tem que ter um mínimo viável ali para você conseguir ter uma visibilidade num tempo médio aceitável, né? E aí entram algumas polêmicas dentro dessa matriz aqui, né? Porque antigamente, quando a gente queria em agência, né, prospectar marcas, a gente chegava com uma print do PageSpeed Insights do Google, carregamento, falando, olha, seu carregamento tá lento, tem coisa para fazer e tal, não sei o que, não sei o que lá. Porém, no mercado de e-commerce, que é o mercado que a gente mais tem ênfase aqui, é um mercado que muitas das plataformas, e principalmente as maiores, elas são restritas no que eu posso mexer ou não posso mexer. Perfeito. Então, às vezes, e aí entra no que eu falo também de equilíbrio, né? Uma coisa eu estar com uma nota 1 no PageSpeed, com certeza algo errado eu estou fazendo. Agora, se eu estou com uma nota 35, e pro meu branding é importante ter um vídeo na minha home, ter uma plataforma de vídeo no meu produto, e ter algumas coisas relacionadas a uma interação de ter 2, 3 fotos no meu produto, na exibição do display do produto nas vitrines, né? Eu vou ter uma série de scripts ali, considerando script de checkout, de carrinho e outras coisas, que vão pesar. E não tem o que eu tentar reinventar muito a roda. Não adianta eu virar para um lojista de e-commerce e falar assim, vamos tirar... Eu já fiz testes no WordPress, etc., de deixar o site pelado para alcançar 99 de PageSpeed. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Mas assim, o quanto vale a neurose de você gastar 10 horas de tecnologia? Não, e, por exemplo, você entra assim em pontos que nem... antigamente era 3G, 4G, agora 5G. Talvez não faça tanta diferença de tempo de carregamento. Assim... Por exemplo, conforme vai evoluindo outras tecnologias, talvez algumas coisas não façam tanta diferença. A gente tem que ter o bom senso e o equilíbrio num geral. Vai né? colocar um negócio explodindo na tela do usuário, né? Exato. Tem que ter um bom senso e um equilíbrio, mas é uma coisa que não tem muito como você ficar muito na neurose maluca. Assim, se você abre, tá lento, tá travando demais, você abre outros sites e tá performando, tem boi na linha na sua navegação. Não, e tem e-commerce, por exemplo, que parece um site adulto, mano. Tipo, é pop-up daqui, aí é push notification, é chat pra chamar. Cara, o que vocês estão montando? Temos um cliente em comum que eu tava olhando o site dele outro dia e a gente tinha 4 bolinhas. Aí, ó. Um site de alto poder aquisitivo com 4 bolinhas ali na navegação no mobile. Eu falei, vamos deixar essa daqui no produto, essa daqui na home, essa daqui na categoria e acabou a bolinha. Porque o cara queria colocar uma bolinha na esquerda, uma bolinha na direita, uma bolinha embaixo. Eu falei, mano, esse tanto de bolinha aqui, o cara ele não sabe se ele clica no teu produto ou nas bolinhas. Você acaba até tirando o foco, né, do cliente, né? A atenção Então, ali, né, Gui? e aí isso é uma outra. E aí entra nessas polêmicas, né? Porque, por exemplo, eu na página de produto, eu tiro tudo que é distração do cara. Porque o cara ele tem que fazer o quê? Ele tá na página de produto, é chute pro gol, é ataque, meu amigo. É mandar a bola pra dentro. Você acha que esse daí é um problema também? Por exemplo, eu acho que tem muito enfeite dos profissionais de marketing, muito do... A gente tem que cantar o cliente, não é vender, é educar, por aí vai. Cara, mas tem um momento que é o call to action pra você vender o produto, tipo... Então, você não fecha a conta. Eu acho que é uma jornada, né? Por exemplo, tem um momento, sei lá, por exemplo, disso? Tipo, cara, que é pra vender tem e momento. acabou. Por exemplo, eu tô no momento com você que eu tô pensando o que a gente vai almoçar. Se vai ser massa ou se vai ser carne. No momento que a gente sentar na churrascaria, meu amigo, é carne pra dentro. Carne. Então já Tá decidido voltado? depois. Hoje é carne. Depois a gente vai pro almoço, gente, aqui. Então o Gui já tá jogando os gatilhos dele aqui, ó. Já tô jogando umas mal passadas por gentileza. Mas brincadeiras à parte com vocês, então... Tem os momentos da jornada, né? O cara tá num blog, ele vai ali educar, aprender, amadurecer, entender a jornada dele. Quando ele tá ali na página de produto, ali, meu amigo, é gol, entendeu? Não, é chutar pra dentro. Até comento isso porque às vezes eu vejo ainda que falta um pouco de noção pra isso,
parece que tá com medo de vender. Tipo, cara, o cliente já tá aqui, você tem que vender para ele. Ele quer comprar de você. Isso é um ponto que é complicado. E por sinal, você tem que ter essa ousadia, né? Eu tava falando outro dia com outro parceiro e eu falei pra ele, você tem que destravar esse negócio de venda em você que você tem dentro de você. Então, vender serve pra tudo, né? Por sinal, eu acho que é uma das melhores habilidades que qualquer profissional hoje em dia precisa aprender. Jovens do nosso Brasil, se vocês não sabem nada de vendas, aprendam sobre isso. Por que que eu tô falando isso? Porque vender é uma habilidade que ela serve pra tudo. Pra você convencer uma ideia, pra você convencer... se você quer ser vereador, você precisa vender. Se você quer ser empresário, você precisa vender. Se você quer contratar gente, você precisa vender. E existe um ponto com relação à venda, Gui, que é o seguinte. Às vezes você tem pessoas que elas têm uma trava com relação a medo, né, ou insegurança, mas existe um outro fator, às vezes, que impede a pessoa de vender, que é uma outra crença. Ela achar que o que ela está fazendo é ruim. Essa é uma crença, às vezes, que as pessoas têm naturalmente dentro delas. Putz, eu vou vender, cara. Sabe, é como se ela estivesse tirando algo de você. Não, tirar algo de alguém é você ir lá e querer o cara... Que o cara te dê dinheiro sem você entregar nada. Você está entregando algo de valor, você está levando algo que ajuda a vida daquela pessoa, você tem a obrigação de vender. Exato. Porque aquilo às vezes pode mudar. Pô, fala, Guino, assim, eu vou pegar a experiência nesses 10 anos. Cara, o quanto de marca às vezes que a gente entra, porque assim, uma coisa que a gente tá numa marca grande e tal, que tem seus problemas, a gente vai resolver. Mas, pô, tem empresas, às vezes, que a gente faz um bom projeto que você salva a empresa, cara. Você salva o canal. Às vezes é um cliente, uma empresa que ia desistir do canal e você vai lá, vende, você consegue fazer uma boa mudança e aquilo não só se mantém, como aquilo gera oportunidade para novas pessoas que vão trabalhar dentro daquela empresa. Exato. Então, esse é um ponto legal de você trazer para a gente ter na mente, que é o seguinte, se você tem algo útil para um ser humano, você tem, obrigação moral de vender aquilo, cara. Exato. Para gerar resultado para ele, para você, para que você gere oportunidade para quem tá junto com você. É Exato. Isso que tem que ter na mente, cara. E aí, basicamente, a tecnologia ela tem que vir dentro dessa matriz de equilíbrio. Vamos jogar uma polêmica aqui. Tem diferença técnica, entre VTEX, Shopify, sei lá, Tray... fala uma outra aí. Vamos jogar todas na mesa aqui? Tem WooCommerce. Tem Nuvem Shopping. Porque, por exemplo, antigamente tinha diferença mesmo nas teclas, pelo menos que eu percebia, de putz, você vai para uma... Cara, que foi absorvida pela... Bem lá atrás, que a Fbeats Fbeats. Que virou Wake agora. E tal, mas, pô, a Fbeats era muito lá atrás. Tinha diferença técnica entre a VTEX e uma Fbeats, era muito diferente. Ou até se o Gui puder colocar assim, na sua opinião, olhando o SEO, né? Uma escala, né? Putz, essa aqui é mais fluida para fazer um bom trabalho, essa é mais desafiadora. Cara, assim, tem diferença nas plataformas, respondendo a primeira pergunta. E cada uma ela vai ter um fator que é tipo... Tem coisas que eu consigo personalizar mais arquivos. E tem plataformas que eu tenho mais travas. E eu não consigo personalizar tanta coisa. É que você tá querendo dizer que tem plataforma que você tem que contratar uma agência pra fazer isso. Não. Isso é 90% delas na real. Mas o problema não é esse o ponto. O ponto é qual? Depende da plataforma. Ela vai deixar eu trabalhar com algumas coisas e outras não, né? E tem vezes que eu vou ter como não trabalhar algumas coisas e tá tudo bem, tá? Eu já vou considerar que eu não vou trabalhar dentro daquilo que eu precisava, né? Dentro daquele perfil de página, por exemplo. Porém, em outras coisas eu vou conseguir manusear. Hoje em dia, a maior parte dessas plataformas populares que a gente falou... Wake, VTEX, Tray,
Shopify, elas já são preparadas para melhorias de orgânico e de SEO. Então eu consigo popular conteúdo na categoria, eu consigo fazer um blog dentro, eu consigo fazer muitas coisas, tá? Porém, tem algumas que elas acabam tendo mais algumas travas para algumas coisas, tá? Então, tem alguns pilares que a gente acaba sempre avaliando. O ponto principal que eu sempre carrego é o seguinte, como que está o projeto naquela plataforma, né? E se a tecnologia é um fator que limita. E aí eu tenho um outro olhar, que é o seguinte, eu consertar essa plataforma do jeito que ela está, o quanto tempo e quanto de grana eu preciso, e se eu mudar a tecnologia, quanto tempo e quanto de grana eu preciso. Então eu analiso o tempo e o dinheiro e o contexto daquela marca, né? Tem marcas aí no mercado que se eu falo que eu tenho que fazer um projeto de R$9.000, ele se assusta. E tem marcas que se eu faço um projeto aí de R$100.000, ele fala, tá barato. É que depende do contexto mesmo da empresa, né? Maturidade digital que ela está, o quanto que ela já investe no digital. Exato. Agora, as plataformas em si. As plataformas em si, eu não vou mentir pra vocês, tá? Toda hora tá mudando, gente. Toda hora muda. Tem hora que tá mais no hype, mais em alta VTEX, tem hora que tá mais Shopify, tem hora que tá mais A3, depende do nível do negócio, nível de maturidade do negócio. Eu, basicamente, eu gosto de me basear pros trabalhos que eu executo, marcas que tenham preferencialmente mais de 2 canais de aquisição de cliente. Né? Tem uma loja física e uma online, ou 2 físicas e uma online, tem uma venda no WhatsApp, mais online. Então, eu gosto de entender os caras que já têm ali uma ambientação de diversificação, né? Legal. O cara que ele tá isolado só em um lugar, por exemplo, pegar lojista no Mercado Livre, e o cara só faz dinheiro no Mercado Livre, esse cara é uma bomba relógio. Não, ele não sabe lidar com a construção do... É difícil. O cara Então, saber lidar com a construção do canal próprio. E aí qual é o problema? Ele tem uma rotina muito construída dentro do marketplace. E aí quando ele vai montar a loja dele, ele tem expectativa de que ele gere o dinheiro que ele gera no marketplace há anos na loja própria em 1, 2 meses, sem atenção, sem foco, sem conteúdo. Então, construção de autoridade de marca é uma coisa que se leva tempo, né? É que quem vende o marketplace, ele não é o cara que sabe fazer marketing. Pelo menos não... Ele sabe selecionar bem produto e comprar produto, Ele precisa geralmente. de uma estrutura pronta, né? Ele usa um ambiente pronto Não, e tem para ele gente focar... que vende milhões, só que daí na hora que vai pro canal próprio, digital, Não, e ele às vezes não entende que aquele cliente não é cliente dele, é cliente do marketplace, né? E você sabia, a gente tem uma agência nos Estados Unidos que ela... Uma vez eu estava fazendo benchmark para olhar um pouquinho das agências de fora, né? Lá existem alguns serviços de SEO para marketplace. Tem. Otimização orgânica, por exemplo, na Amazon. Principalmente na Amazon, né? Flávio, que a gente estava vendo. É muito interessante isso, né? Porque não é tão comum aqui, né? No Brasil. Não, aqui não. Eu quase implementei na época que eu tive agência implementação de serviço relacionada a isso. Porém, Diz SEO, marketplace. na verdade, gestão de anúncios e de gestão de produtos e tal na visibilidade de marketplace. Mas é uma coisa que dá um extremo trabalho também, não é nada fácil. E, naturalmente, é uma coisa que é muito... é dedo na garganta todo dia ali, né? Pra você entender como é que tá o anúncio. Muda uma regrinha no Mercado Livre, na Amazon, onde for. Putz, isso impacta o teu dia, a tua semana e às vezes o seu mês. A gente tem projetos na Shopee, na Amazon e no Mercado Livre, né? E essa semana eu estava fazendo uma avaliação com a equipe em um projeto da Shopee Ads, que a gente está administrando. E, cara, é um outro universo. Assim, é mídia, óbvio, né? Para você que já tem habilidade de administrar mídia, é bem... Não é um bicho de 7 cabeças, mas tem suas regras específicas, né? E é interessante como elas vão ficando parecidas, né, Flávio? Não, porque, por exemplo, você pega a Shopee, é muito igual o Google. Ele funciona muito Google parecido Ads, com o Google Ads. Você consegue ter previsão, por exemplo, de busca, de volume de buscas por palavra-chave. Tem pontuação de palavra-chave e tudo mais. E agora eles estão evoluindo com a Gmax, que é
algo para ser próximo de uma Pimax do Google, né? Então, o tempo inteiro ali você tem recurso para você testar, né? A performance de produto muda. Por exemplo, às vezes o lojista ele está inserido em vários canais digitais. Tem produtos que vão performar muito bem na Shopee e tem outros que vão performar muito bem no Mercado Livre, outros muito bem no site, outros muito bem na Amazon. Bem... É legal você ter comentado isso, sabe por quê? Hoje em dia, né, cada vez mais se inventam novos termos no mundo do digital, do e-commerce, do marketing. E cada vez mais eu tô vendo a galera tentando, graças ao nosso bom Deus, né, para quem trabalha no marketing, que é normatizar e tentar padronizar algumas coisas. Porque, por exemplo, no mercado de autoridade, cada plataforma quis dar uma nomenclatura. Então, a Moz inventou... o DAPA. DAPA, BBB, blá, blá, blá. Então, tem umas 6 variações no mercado. A Refs tem um outro nome. Então, tem umas 3, 4, 5 plataformas grandes no mercado. Cada uma dá um nome para uma coisa. Isso é muito chato, porque cada uma tem uma fórmula de cálculo e tem uma lógica de cálculo. Né? Qual que você acha mais próxima? Por exemplo, de link building, eu sempre para essa parte de autoridade, eu sempre baseei muito lá no da Moz. Isso, a Moz numa época era uma que era bem bombada. Hoje em dia, eu vou te falar que eu tenho usado a SEMrush porque é quem eu acabo tendo uma parceria grande. E tô usando a avaliação deles num geral e tá me funcionando muito bem. Bem próximo ali do que... Mas a SEMrush sempre foi extremamente bem posicionada, né? Sim, e eles melhoraram muito o produto, então tem funcionado bem. Mas, como que eu vou te falar isso? É polêmico porque cada uma tem uma regra e uma lógica de critérios, né? É igual, sei lá... se eu vou num nutricionista que é voltado para bike, vamos supor, que é uma coisa que eu pratico, ele vai falar que eu tô com índice de gordura alto, ou bom, vamos dizer. Sim. Ou bom. Se eu vou num cara que é voltado para fisiculturismo, ele vai falar que tá alto. Entendeu? Então, se eu vou num cara de bike, ele vai falar que tá bom. E se eu... tipo assim, você precisa de mais gordura porque é resistência. Exato. Tá, né? Então, a nota, eu também acho que ela vai ser uma coisa que vai... Por isso que o que eu gosto de fazer é uma análise de concorrência digital com players do seu mercado, do seu nicho, do seu ambiente, para colocar todo mundo numa mesma fotografia. E fazer uma análise comparativa de arroz com arroz e feijão com feijão. Não adianta você comparar uma coisa com a outra que não tenha contexto. Então, esse é um ponto. Agora, desculpa, pode falar. Não, eu ia te falar, ia incrementar junto com você o próprio YouTube, né? Como mais uma fonte aí de tráfego, às vezes, né? Fonte Outro de tráfego. universo, tem suas particularidades, é importante na sua visão? É importante, mas entra sempre naquele ponto que é a produção de conteúdo, né? Todos os canais de produção de conteúdo são extremamente importantes. Agora, tem um ponto que eu acho que depende do nível da marca, ele vai entender qual é um ponto que ele é bom e aonde ele vai se esforçar e ganhar espaço. Porque o YouTube é uma plataforma difícil de você trabalhar. Não é uma plataforma fácil. Então, depende do nicho, do tipo de produto que você tem e de como você vai usar a plataforma. Você pode ser que você tenha mais facilidade e familiaridade em escalar num TikTok do que no YouTube. Entendi. Entendeu? Então você tem que ver onde você consegue surfar bem, brincando com esporte de novo, né? Vamos supor que você tenha facilidade em surfar e não em pedalar. Então, para você vai ser melhor se dedicar mais em treinos de surf, pro campeonato de surf, do que você jogar vôlei, que você não se sente bem. Sempre que você vai para uma quadra de vôlei, você, cai, machuca o joelho, fica magoado, triste, sem vontade de cantar uma bela canção. Então, brincadeiras à parte, mas eu acho que depende do nível da marca, né? Ela, junto com os especialistas que trabalham junto com ela, tem que entender onde você sente que você flui bem, né? Porque, por exemplo, o YouTube é difícil,
é complexo, tem complexidades, e às vezes ali, você produzindo conteúdo ali no YouTube, pode ser que a tua marca, ela não... Às vezes até você faz um trabalho bom, né? Eu conheci uma marca muito legal, que o cara, ele começou a fazer conteúdos maravilhosos para capa, para carro, para carregar cachorro. Meu, não tinha nada que ele fazia que aquele homem destravava dos 30 mil de faturamento. Ele aplicou a mesma lógica do que ele fazia para capa, para carro, para cachorro. Ele começou a fazer para artigos decorativos para casa. Caramba. Ele bombou e tá milionário e tá tudo bem. Só foi fazer essa... Ele só adequou o perfil do produto dentro da mesma estrutura que ele tinha de aprendizado. E ele conseguiu escalar a marca dele. Então Legal. eu acho que assim... Aí você tá indo lá pra trás, lá, que é lá, olhar o mercado. Você não tá nem olhando a técnica, você tá olhando o mercado. E aí é isso, né? negócio. E outra, é você entender onde você melhor se encaixa. Aham. Então, às vezes você tá se esforçando, se matando para fazer um negócio dentro de um business específico e tá falando, meu, eu não acertei a mão nisso. Porém, se você adequa aquela mesma estrutura que você já montou a um outro business, a um outro nicho, às vezes aquela receita funciona. Cara, ó, vou dar um exemplo. Tem lojista que às vezes ele ganha dinheiro no e-commerce dele, aí ele quer montar uma agência. Às vezes acontece isso. Só que daí na hora que quer Conheço familiares até. Só que na hora que quer montar, por exemplo, cara, é um outro business, é tipo assim, cara, é serviço, o nível intelectual das pessoas é muito diverso de Tem até um lance que é assim, né? Modelo de comercialização, né? Você vai comercializar... Às vezes você está acostumado a trabalhar com mercadoria, produto, principalmente se tem giro todo dia. Aí você vai agora para um negócio que você tem um ciclo de venda um pouco maior, que tem mais fases, com ticket maior, tem negociação, reunião e por aí vai. Tem que saber que os modelos são diferentes, né? Exatamente. Cada business tem a sua particularidade, a sua lógica, né? A sua história. Então, eu acho que assim, dentro dos pilares, você tem que sim... Por exemplo, uma agência de marketing não pode se comparar com um varejo de moda... varejão, 199, leve a peça que você quiser. Então, eu acho que tem esses pilares e tem, né, dentro do que a gente tava falando aqui, da lógica de SEO. A gente tem um conteúdo que ali a gente não vai se adequar em um só canal, a gente vai ter vários. A gente tem a tecnologia que tem ali as diferenças. Obviamente que tem diferenças entre um WordPress, ou uma Shopify, ou uma Vtex, mas eu acho que tudo vai entender, cada uma delas vai ter o que é melhor para elas baseado no contexto. Com certeza. Né? E aí a gente vai ter a lógica de usabilidade, que é quanto que eu consigo fazer maior número de pessoas comprarem com menos cliques. Né? E aí entra um ponto que eu tenho business que vão ter uma venda que é extremamente consultiva. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que a gente quer vender cadeira odontológica. Nossa. O dentista, ele sabe que ele precisa de uma cadeira odontológica, mas ele não sabe a diferença da D1000 para D900, né? E dificilmente você resume isso só a um texto, né? Ou só uma foto, né? E isso pro dentista que está montando um consultório, que está comprando vários equipamentos, ele precisa entender o que vai melhor se adequar para ele e para o paciente dele. E aí é óbvio, né? Que dependendo, ele vai entender qual é o custo-benefício para comprar um modelo A, um modelo B, um modelo C. Então, o que eu acho é, você, eventualmente, tem que ter um canal de atendimento consultivo. Tá? Obviamente que você pode automatizar algumas etapas disso com IA hoje, com vários CRMs conversacionais que existem, porém, é importante isso na jornada do cliente, porque ele vai ler lá, ele vai se ambientar, você pode colocar um vídeo ilustrativo e tal, e até pode colocar uma análise comparativa, né? Tipo um Kabum da vida, que você coloca lá um monitor para comparar com outro, mas de toda forma você vai precisar se aprofundar. Então, a usabilidade é uma coisa que tem que ser bem encaixada, né, com o business. E o último ponto é o ponto de usabilidade, que é o ponto mais polêmico que existe, que é a parte de você ter ganho de autoridade.
A autoridade é uma coisa que, assim, de forma simplificada se você pergunta de 10 marcas sobre a sua empresa, quantas delas efetivamente te recomendariam, né? E outra, quantos ambientes de terceiros falam sobre a sua marca, né? Quanto mais você tem essa pulverização, né, de ter mais pessoas falando da tua marca, melhor. Então, se eu tenho 10 portais de marketing falando da Ciclo, por exemplo, é ótimo para mim, né? E você, por exemplo, Gui, o que você acha? Tem momentos que você precisa priorizar cada coisa dentro do SEO? Por exemplo, agora a gente está no momento de priorizar um page que é a melhoria do ambiente onde o usuário está chegando. Ótima pergunta, Flávio. Sei lá, tem projetos que você pega que você vira e fala assim, cara, ó, um page, cara, zerado. O que eu vejo que precisa fazer para vocês é a construção da autoridade externa. Exato. Tudo vai depender da análise de concorrência. E o que é meu olhar sempre para isso é o quê? Qual é o ponto que com menos esforço eu vou ter um maior impacto, que é a lógica do growth marketing. Então, eu analiso o que com menos trabalho, menos demanda, eu vou ter a maior visibilidade possível. Eu vou expandir o máximo dessa marca. Tem muitas vezes que é essa lógica de imprensa, por exemplo, né? E aí é óbvio que eu tenho que ter toda uma lógica ali de como que eu vou fazer matérias que vão exponencializar e escalar essa marca, né? E que vão levar a gente para um outro patamar ali de visibilidade, autoridade, etc, né? Existe hoje muito potencial sobre isso. É um mercado que também mudou muito, né? De anos para cá. O mercado de assessoria de imprensa de 15 anos atrás é totalmente diferente do mercado de hoje. Então... até se você for puxar assim, algumas marcas, ou até mesmo influenciadores, eles usam páginas de fofoca como um veículo de imprensa. Então, que é uma forma hoje também, né? Eu acho que assim, tudo... que vai mudando, né? Vai adaptando. Não, e outra, e tudo vai depender do business, né? Entra naquele ponto, né? Tipo, se a gente fizer uma fofoca... Jogar na Choquei e comprar uma matéria na Choquei. Acho que talvez não bombe tanto. Tipo, empresários num ambiente galáctico comentam. Sabe? Mas eu acho que, assim, tudo vai ter os seus dependes ali, mas dentro da lógica de autoridade, o ponto é quantos backlinks cada uma das marcas elas têm de volume, de qualidade para o nicho delas e qual que é o potencial que elas têm, né? Eu já cheguei a fazer projetos aí de mais de 50 mil reais de backlink só. Só pra vocês terem uma ideia. Baita volume, hein? Porque, meu irmão, tem uma hora que você pega assim, a tua concorrência tá investindo, sei lá, vamos fazer uma conta aqui, 50 mil por mês. Você tá pra trás. Você quer ser maior que ele? Você tem que investir 75 mil mas por mês. É importante você falar isso até pra quem tá escutando a gente, que aí entra no ponto lá que eu tava comentando de algumas barreiras que tem na cabeça do profissional de marketing, que eles escutam coisas em alguma palestra de gente que não faz o trampo disso no dia a dia. Que é o quê? Cara, se você comprar link, o Google vai te punir. Aí, cara, mas existe uma técnica por detrás que as marcas elas compram notícias. Pra sair no Exame, pra sair na Globo, pra sair numa série de lugares. Mas não funciona, desculpa te comentar. Desculpa ser polêmico com você e te interromper, mas não funciona. Não, mas o que eu tô querendo dizer... Tipo o Madino da vida. Não, isso daí não funciona. E é isso aí mesmo. Eu tô falando no sentido assim, o comprar cara, você gasta dinheiro numa assessoria de imprensa, pro assessor de imprensa ir lá na rede dele de contatos e conseguir colocar a sua marca e a sua matéria no ar. É um investimento isso. Só que existe na barreira da cabeça do profissional de marketing que a gente vai sair organicamente nos canais. Cara, não vai. Tipo, que nem você comentou, 50 mil reais de investimento. E para abrir a cabeça da marca aqui, cara, você precisa fazer isso no seu cenário para conseguir competir. O que você acaba pagando em, por exemplo, 50 mil reais é para ter ali uma série de jornalistas que vão fazer uma série de matérias únicas, falar com uma série de portais diferentes e publicar essas matérias em ambientes diferentes que cada uma delas
como um terceiro, vai ali falar da tua marca, né? Então, é essa arquitetura, essa jornada de um monte de gente falando do Flávio que a gente vai fazer. Agora, dentro disso, por que tem que ter uma quantidade, né? Às vezes quando a gente vai montar um orçamento de SEO, eu sempre gosto de falar isso, tá? Que é o seguinte, tem muita marca que fala pra mim, pô, quanto custa, né? Ah, qual que é o mínimo que dá pra fazer? Eu falo, cara, o mínimo que dá pra fazer, será que vai alimentar o que você precisa? Né? Chegar no resultado que você espera, né? Às vezes. Será que, assim, pra você vai valer a pena ficar no mínimo? Porque, assim, tem marca que o cara fala, eu quero investir 5 mil no mês de SEO. Eu falo, cara, um projeto de SEO, ele pode ir de 5 mil a 500 mil. Tudo depende da estrutura que você almeja pra tua marca. Porém, o que vai levar um projeto a ter um ideal de 5 para 50 ou para 500 qual é o tamanho que esse cara quer ter. A mesma coisa em relação a estoque de produto. É uma analogia muito maluca, mas vale a pena a gente ter uma lógica disso. O cara quer vender 1 milhão, ele tem que ter quanto de estoque? Conta de padaria. No mínimo 3 vezes isso. No mínimo 3 vezes isso. Ele quer vender 1 milhão. O cara, quanto você tem de estoque? Eu tenho 1 milhão. É porque é aquilo, né? Se você vender 1 milhão no primeiro mês, você faliu no segundo. Exatamente. Então, como que eu vou montar uma estrutura de orgânico para um cara... Mesma coisa, eu vou montar uma estrutura de orgânico com 5 mil reais. O cara me investe 50 mil em mídia de performance. O meu orgânico, ele vai crescer? Concorda que não? Eu até vou tampar um buraco, mas eu não vou ter o mesmo significado que eu tenho porque se o cara aí tá entra investindo. O efeito comparativo, né? De, aqui eu tenho tanto e não faz sentido. Então, o esforço é completamente diferente. Exato. Então eu até consigo apagar um incêndio, né, ali, mas ele não vai... Eu não consigo ter uma análise comparativa de crescimento ideal e lógica até mesmo, né? Porque o nível de conteúdo que eu faço com 5 mil reais é muito menos do que eu vou estar fazendo em 45 mil reais de mídia ali de exposição. Sim. Né? Então, o que a gente faz é cruzar parte das ideias e das estratégias para fazer com que algumas coisas elas se mesclem numa diversificação de investimento, né? Outra analogia pra gente, diversificação de investimento. Não adianta você falar que você quer ali ter pouco risco, sendo que você está colocando muita grana em Bitcoin ou bolsa de valores. Então, exato. Então, basicamente, o ponto dentro de autoridade tem muita coisa para se fazer, onde a gente acaba tendo, dentro de conteúdo e de usabilidade e de autoridade, são os pilares que a gente mais consegue ampliar. Tecnologia acaba sendo, tipo, você vai ter uma home, uma página de produto, uma página de categoria, robot, sitemap, mas é uma coisa meio arroz e feijão, assim, dados estruturados. Mas a tecnologia é uma coisa que, de uma certa forma, a gente audita todo mês, a gente pilota, sempre tem um redirect, alguma coisa para fazer, mas acaba não sendo a grande matriz. A matriz grande mesmo que vai dar volume para crescimento da marca é conteúdo e autoridade. E aí é isso que deixa um orçamento de SEO que vai fazer você ser gigante ou não. Porque o que eu falo para a marca? Eu falo o seguinte, esse cara tá de... Vou fazer analogia com um carro agora. Eu sou louco da analogia, gente. Esse cara tá 500 por hora, esse cara tá 300, esse tá de Ferrari e esse tá de BMW. Você quer ir de T-Cross, TSI? Vai para um lado. Que é um baita carro, pelo amor de Deus, adoro o Volkswagen. Mas é um outro BO. Então não dá para você comparar com caras que estão com 500 mil de carro com o nosso carrinho aqui, que é um Celta 98. Não, 1.0. É você entender o contexto, né? Por exemplo, se você almeja o resultado que determinada marca tem, entender o que ela investe e o que ela faz para chegar naquele patamar, E né? caso isso esteja longe do teu patamar, aí o que eu faço também às vezes eu vou montar análise de concorrência, viro para um cara que com muito carinho e respeito é pequeno, ele vira para mim e eu falo, com quem você concorre? Ele fala, eu concorro com o Mercado Livre. Eu falo, meu irmão, você não concorre com o Mercado Livre. O Mercado Livre tem um bolso que nem eu nem você juntos, nem mais uns 10 a gente vai ter. Então,
Concorda que não dá pra me comparar com o Mercado Livre? Não, e também você para pra pensar assim que é um mercado que o Mercado Livre ele se autofinancia nas coisas, né? Você tem pessoas investindo em anúncios dentro da própria plataforma e ele pode anunciar isso para plataformas externas. É um outro BO, é um outro patamar de business. Não, e é a mesma coisa. Às vezes chegam uns caras pra mim e falam assim, eu quero montar um marketplace. Eu falo, cara, o marketplace... Eu montei o marketplace. Eu e mais umas 900 mil pessoas. Mas a gente trabalhou na estruturação do marketplace da Leroy Merlin, né? A gente subiu mais de 1 milhão de páginas em uma semana. Cara, não é uma mão com açúcar, velho. Eu já peguei uns 12 projetos em 2019, 20, 21 de gente que veio, eu quero montar um marketplace. Eu falei, cara, montar um marketplace não é esse sonho fácil que você pensa que é, não. É um bagulho que demora muito para escalar e demanda muita grana. Você precisa de uma demanda jurídica, comercial, estruturação de lógica de cadastro de produto, de range de upload de produto por planilha, que, cara, as plataformas grandes ainda gaguejam para fazer estruturação de cadastro de produto em massa. Eu tenho problema com isso em umas 6 plataformas do mercado. Então, assim, não é uma coisa fácil, tá? E ainda existe um potencial muito grande de você conseguir arrumar essa casa, né? Então, o grande resumo da ópera é onde você escala com SEO? Conteúdo e autoridade, tá? E dentro desses 2 pilares, é isso que, olhando para a concorrência, você tem que entender efetivamente quanto você vai investir nessas disciplinas. E é isso que vai tornar um projeto de SEO gigante ou pequeno. E aí tudo depende do quanto você quer almejar para o futuro. Porque no futuro é que isso vai fazer diferença. Deixa eu dar um recado rapidinho. Pode. Para não esquecer, né? Se você está gostando desse conteúdo, deixa seu comentário aqui embaixo, né? Não esquece de se inscrever no canal, Também, que é importante, né? Se inscrever é interessante. Se inscrever é importante. E, pessoal, tem um QR Code aqui do lado. Se você é dono, gestor de e-commerce, está à frente de uma operação e quer melhorar os resultados, tem um QR Code aqui do lado da Ciclo E-Commerce e o site www.cicloecommerce.com.br, e tem vários cases lá. São mais de 300 operações em nichos diferentes, muita coisa legal para você que busca melhorar a eficiência em mídia, melhorar a eficiência em CRM, expandir vendas via marketing. Tem muita coisa boa mesmo. Então eu convido você a conhecer e fazer o contato com a nossa equipe, se fizer sentido para você e você estiver buscando crescer através de estratégias digitais. Não podia deixar de dar esse recado, né? Mas volta aqui, que você queria pro bloquinho final? Qual deles? Não, pro bloco final, a pergunta que você queria passar. O Gui comentou aí que... Como que é, Gui, que você estava comentando antes pra gente? Que tem alguns pontos hoje de alguns termos que andam surgindo que você não concorda muito, né? A sua visão sobre IA no SEO. Cara, na verdade, assim, a IA no SEO é uma coisa que eu ainda... Neogel, né? Neogel? Eu acho que ela ainda está muito em transformação. Eu acho que ainda os termos eles não estão sólidos, né? Toda hora surge uma nomenclatura diferente para falar de IA. E a maior parte dos eventos que a gente frequenta hoje em dia fala sobre a IA na aplicação do dia a dia. A IA para cortar vídeos, a IA para fazer imagens, a IA para paquerar, para namorar. Te clonar, tem também? Tem IA para tudo, né? Então, eu acho que assim, hoje em dia, a IA é uma verdade, todo mundo está usando, os melhores profissionais vão usar. Ela é estratégica, mas tem um ponto que, assim, eu não acho que... eu acho que as pessoas mais estratégicas vão ser mais produtivas com IA. Porém, ainda assim, é muito improvável que você consiga fazer tudo que você efetivamente precisa fazer. Porque a gente ainda é um só, a gente ainda tem 24 horas no dia, as pessoas não vão sair demitindo pessoas e reduzindo equipes e matando as suas operações por conta da IA. Eu ainda acredito muito que muita coisa com um olhar humano ainda vai ser desenvolvido, trabalhado. Então, a IA no mundo, ela vai ajudar muito?
Concordo totalmente com todo mundo que fala isso. A IA no SEO, ela não só vai ajudar, como já está ajudando a gente muito em expandir as operações, né? Propostas que eu fazia com 4 conteúdos hoje não fazem mais sentido. Hoje eu faço com pelo menos 12, tá? Então, esse é um ponto. Agora, a análise crítica humana ela ainda vai ser muito necessária. Porque os robôs, eles fazem uma análise primária que ainda é muito, muito, muito imatura. E mesmo você dando feedback, ele não chega num denominador crítico ideal para o que é a grande realidade. Muito erro ainda tem muito erro, principalmente em geração de imagem. Então, tem muita coisa para se aperfeiçoar e se melhorar no mercado em relação a isso ainda. Isso vai evoluir, né? Então, eu tenho esse lado mais polêmico porque eu ainda acho que tá... na verdade, no meu olhar singelo, ele ainda tá meio prematuro ainda, sabe? É só mais uma ferramenta pra gente usar, se for parar pra pensar. Então eu não acho que vai... tipo, tem como você indexar na IA, tem formas para isso, mas eu acho que ainda tem muita coisa que tá rodando e girando, nascendo, morrendo, e com a velocidade de como as coisas estão acontecendo, não tem algo, que tá certo. Na verdade, eu acho que a gente tá num momento de muita incerteza e que a tecnologia ela vai ser mais um meio e não vai ser o fim. Como sempre foi, de uma certa forma, né? Quantas ferramentas nasceram e morreram e o mundo tá girando, né? E esses ciclos, eles vão se repetir por muitas vezes, né? O que eu acho que não vai acontecer é basicamente a gente conseguir afirmar e matar que agora o SEO ele morreu e é um novo nome, porque eu acho que a grande realidade é o SEO ele vai se adaptar assim como todas as outras coisas vão se adaptar. Quantas mudanças não teve no Google e no Facebook? E até mesmo pra gente que atua com o mercado de comércio eletrônico, o e-commerce nunca destruiu as lojas físicas. Elas existem até hoje. Exato. Então, tipo não, assim, e outra, e digo mais, tá? E não só não destruiu, como não vai destruir. Exatamente. O varejo físico, em muitos ambientes, em muitos lugares, ele é essencial. Eu te falo por mim, tá? Eu ainda sou um nato consumidor do varejo físico. Outro dia eu fiz uma grande bobagem, agora eu vou para um âmbito totalmente pessoal, tá? Mas eu vou contar que eu fui comprar frango. Pra gente que faz essa droga dessa academia, é uma coisa que acontece. Então, fui comprar frango. E eu comprei um frango online e veio, tipo, R$65 de frango desfiado, que eu não consegui aproveitar ele na maior parte do volume. Porque eu temperei com outras coisas, eu dei uma encorpada nele e eu acabei consumindo... apenas uma quantidade. Vamos dizer que eu comprei 1 quilo, veio apenas em uma bandeja, eu não separei em gramas ideais, enfim, e eu acabei jogando fora 50% dele. Olha. Se eu tivesse comprado o tipo de frango que eu acabo comprando, né, no físico, como esse eu comprei no online, eu acabei fazendo uma grande bobagem e desperdicei um volume grande. Mas enfim, foi um ponto só para falar que eu ainda gosto do físico, né? E tem determinadas coisas que eu não me sinto confortável para comprar no online. Por exemplo, camisa social. Eu não me sinto vontade para comprar no online. Porque tem minhas medidas e tal, Você pode errar, né? Às vezes. E aí é óbvio que vão melhorar as experiências, mas eu ainda não me sinto confortável para comprar camisa no online e nem calçado. Porque calçado tem lugar que eu visto 39 e tem lugar que eu visto 43, velho. Você vai falar, caraca, você veste 43. Tem lugar que sim, que a medida é pequena. A forma do... Então, eu não me sinto à vontade. Agora, meia eu compro onde você quiser. Depende muito do produto, né? Exato. E depende muito da pessoa, né? Do apego dela com cada tipo de item, né? Tem pessoa que gosta de ir lá no lugar pra estar no ambiente, pra consumir, tem esses pontos também. Exato. Eu acho que cada coisa e cada tipo de perfil de consumo é individual,
Porém, eu acho que assim, o físico ele não vai morrer. Acho que tá bem longe disso, né? Tem coisa que você vai sentir à vontade em épocas da sua vida para comprar no online ou no físico e tal. Vai depender da sua pressa, do seu tempo. Pode ser que você esteja numa semana corrida, vai ter uma viagem. E aí tem coisas e ambientações que você compra no online e outras no físico. E assim o mundo vai acontecer. Legal. Boa. E o Gui, agora tem que trazer o CTA do Gui, né? Pô. Como que a galera entra em contato com você? Vários muito CTAs bem, aqui. Muito bem. Bom, galera, primeiro quero agradecer para vocês pelo convite. Tá sendo uma honra participar aqui com vocês. Admiro muito vocês. A gente tem participado de projetos juntos aí com a Ciclo, então agora vou falar meu lado. Em breve tem mais um, né? Em que breve eu te falei temos hoje. mais clientes juntos. Então, pra você que não me deixa eu conhece... brincar com isso daí, que a gente tomou de um grande concorrente nosso. Vamos ter que comemorar isso daí. Tomamos de um grande concorrente nosso. Ganhamos essa marca aí, ó. O Felipe tava lá há um tempo. Foi um tempo de relacionamento. Não, a gente tem que aproveitar o espaço aqui pra fazer essas comemorações, né? Eu acho que cada dia mais serão mais comemorações, mas me apresentando para quem não me conhece, eu sou Guilherme Rosolia, consultor de marketing digital focado em e-commerce, especialista em SEO, tá? E estou aqui hoje no Arroio com Cash para falar que o meu LinkedIn é Guilherme Rosolia, tá? Rosolia escreve R-O-S-O-L-I-A. Edição, coloca um GCzinho aqui embaixo de mim. E pra você que quer me seguir no Instagram, que é uma parada mais pessoal, é Gui Rosolia. Esse mesmo RO aí que eu te falei anteriormente. Me segue lá que vai ser uma honra poder ter trocas enriquecedoras com vocês. Boa. E o Gui lá no Instagram, ele é o cara trip, né? Eu gosto um pouco de viagem, então se você gosta de Noruega, Suécia, Escandinávia, Itália e outros países, me segue que eu também tenho dicas de restaurantes. Bike, né? Gosto de pedalar, gosto de treinar hoje em dia. E eu e o Fê, né, meu grandíssimo amigo, estamos com uma meta de chegar em 15% de percentual de gordura até o final do ano. Muito bom, é verdade. O nosso próximo patrocinador será uma marca de proteína, por sinal. Já deixa essa. Já deixa isso no ar. Porque o chocolatinho já está garantido. Bogui, brigadão, viu, por ter participado. Falo demais, espero que vocês não tenham mediado. Tamo junto, cara. Não, foi incrível. Obrigado pela presença. Acho que a gente falou de SEO, mas a gente falou de negócio, falou de conteúdo, boas práticas. Eu tenho certeza que, cara, assim, a ideia é ajudar quem está nos ouvindo. Maravilhoso. Que eles consigam implementar e, obviamente, ter mais resultados. Exato. E é isso. Boa. Bom, gente, já dei aquele recadinho de curtir e comentar aqui no comentário. Compartilha com mais pessoas se você acredita que é um conteúdo útil. E aqui do nosso lado, a gente deseja sucesso aí para você e boas vendas. Valeu!